Quem ingressa com o processo é o autor, é a parte autora. E a parte autora, para tirar o juízo da inércia, ele tem que apresentar um documento chamado de petição inicial. Essa petição inicial tem que preencher os requisitos. Preenchidos todos os requisitos, o juiz, fazendo aquele juízo de admissibilidade, vai falar, tá tudo perfeito. Então o que eu faço? Eu comunico o réu. Faço a comunicação do réu para integrá-lo ao processo. E aí, vamos imaginar que nessa causa nem tem possibilidade de audiência de conciliação ou de mediação. O réu foi chamado diretamente para apresentar a defesa caso queira. Como é que é o nome da defesa do réu? É chamada de contestação. A contestação é apresentada em quantos dias? 15 dias úteis ou corridos, dias úteis. O início do prazo vai depender da forma como houve aquela comunicação, por força lá do artigo 335 do nosso Código de Processo Civil. Beleza. Na contestação, ele vai ter que apresentar questões preliminares ao mérito, por exemplo, impugnação ao valor da causa. Toda causa tem que ser dado um valor. Se a parte autora indica um valor errado do valor daquela causa, sabe o que o réu pode fazer? Pode levantar o dedo e falar assim, senhor juiz, aquilo está errado. Pô, imagina a seguinte situação. O autor ingressa com um processo judicial e esse processo judicial ele dá o valor da causa de 10 mil reais, porque ele quer lá um determinado compensação de dano que para ele é determinado valor, 10 mil reais. Só que na hora de definir o valor da causa, ele coloca R$1.000. Tem diferença entre 1.000 e 10 mil? Tem, cara. 9 mil reais de diferença. Na hora que ele ingressa com o processo, ele tem que, em regra, fazer o pagamento das despesas processuais? Sim. E esse pagamento é relacionado ao valor da causa? Correto. Então perceba, ao invés dele recolher as despesas processuais em relação a 10 mil reais, que é o que ele quer, ele recolhe somente em relação a R$1.000. Quando o réu observa isso, fala, pô, peraí, filhão, se você quer entrar com processo contra mim pedindo 10 mil reais, pague as custas relacionadas a 10 mil reais. Se você não quiser pagar ou não puder pagar, aquele processo nem vai seguir. Ele vai ser julgado extinto sem resolução do mérito. Para o réu pode ser uma boa vantagem isso. Vai impedir que o cara ingresse com aquele processo porque não vai ter o dinheiro completo para pagar. Ou porque ele não tem, ou porque não quer, enfim. Nem entrando na seara da gratuidade de justiça. Mas, em regra, é isso. O valor da causa tem que estar em toda a petição inicial e eu pago as despesas processuais relacionadas a esse valor da causa. Se eu, autor, apresento um valor da causa menor do que é na verdade, o réu, na hora que ele é citado, ele levanta o braço e fala, senhor juiz, manda lá o autor recolher novamente esse valor de maneira correta. Caso contrário, extinga esse processo sem resolução do mérito, beleza? Então, o réu vai apresentar isso como uma preliminar de mérito, antes de eu discutir o direito, antes de eu discutir aquela relação jurídica de direito material, ou seja, aquele dia a dia das partes, aquela situação que ocorreu no mundo dos fatos, não da letra fria da lei, mas o que aconteceu ali tete a tete, aquele acidente de carro e aquela não indenização por conta de danos. Quando o réu apresenta essa defesa relacionada ao fato, isso é defesa de mérito. Antes de ele falar de mérito, na contestação ele tem que falar sobre o quê? As preliminares de mérito.